O vento frio, com cheiro de mofo e madeira queimada, chicoteava o vestido de chita desbotada de Dona Inácia. Já havia passado da meia-noite e o esqueleto carbonizado do Teatro Municipal de São Luís, no Maranhão, prometia o único abrigo sob aquele céu de poucas estrelas de 1844. Inácia, uma viúva de 50 anos, antiga figurinista do teatro, tateava o caminho com a familiaridade de um fantasma regressando ao palco. Seu único bem, um embrulho amarrado com barbante, roçava contra sua cintura a cada passo no chão coberto de poeira e cinzas. Ela procurava um canto mais seco, onde a cobertura do domo, desabada em um inferno há 6 meses, ainda oferecesse alguma proteção contra a geada fraca que teimava em descer naquelas madrugadas de inverno. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo eco metálico de seus próprios passos. Havia algo de sombrio e, ao mesmo tempo, confortante naquele abandono. Era o silêncio da sua própria ruína. Ela se inclinou, deslizando por baixo de uma trave carbonizada que formava um arco sobre o que fora outrora a entrada do camarim principal. O tato áspero da madeira queimada lhe recordou a última vez que sentiu aquele calor insuportável no dia do incêndio. Uma memória que a assombrava como uma vingança tardia do destino. Ela pensava no marido, um pobre carpinteiro que perdeu a vida tentando salvar os adereços do balcão superior, e a tristeza lhe apertava o peito. A cidade a chamava de a Louca das Ruínas, mas aquele lugar era tudo o que lhe restava, um mausoléu particular. Inácia sentou-se sobre um pedaço de tecido grosso de veludo que parecia ter resistido ao fogo e, surpreendentemente, estava úmido apenas nas bordas. Ela tirou do embrulho uma lamparina de bronze amassada, presente de seu falecido esposo. A luz amarelada e trêmula da lamparina mal vencia a escuridão abissal da vasta sala. Foi então que, por cima do estalido do pavio, ela ouviu algo, um som agudo, quase imperceptível, que não pertencia ao vento ou aos ratos. Parecia um suspiro, ou um choro mudo. Ela se levantou abruptamente. Seus 50 anos pesavam, mas a curiosidade, essa eterna companheira dos solitários, a impulsionou. A luz da lamparina dançou sobre os destroços, revelando as colunas rachadas, os restos de cortinas e, no centro da plateia, um buraco negro na madeira do palco. A ferida principal do teatro, como os jornais haviam noticiado. O centro do palco principal havia cedido completamente, revelando o fosso dos maquinários. O som vinha de lá, debaixo da cena. Um calafrio correu-lhe a espinha. O lugar era conhecido por abrigar mendigos, e diziam alguns, espíritos. Inácia, contudo, não sentia medo. Havia perdido tudo, e o desespero de não ter nada a tornava imune a ameaças menores. Ela se arrastou até a borda do buraco. O fedor de cinzas era misturado com algo mais doce e rançoso, algo que ela não conseguia identificar. — Tem alguém aí? Perguntou ela, a voz baixa, mais um sussurro rouco do que uma pergunta. O choro recomeçou, mais claro agora. Não era o lamento arrastado de um adulto, mas um soluço fraco, infantil, desesperado. Inácia levantou a lamparina. O feixe de luz mergulhou na escuridão. O buraco era profundo, mais de 3 metros. Ela precisava de algo para descer. Seus olhos vasculharam o que restava do cenário e ela encontrou uma corda grossa que pertencia à maquinaria da tela principal. O material era resistente, feito de sisal, e parecia ter sido cortado com pressa, não queimado. Era um deixado ali, um pedaço de corda que não estava no lugar onde deveria. Inácia sentiu que a justiça a estava chamando para um último ato. Ela amarrou firmemente a corda a uma coluna de ferro derretida e a jogou no buraco. Antes de descer, Inácia fechou os olhos e fez uma rápida promessa a Nossa Senhora. Se encontrasse a criatura viva, dedicaria o resto de sua vida a protegê-la. Era a maneira dela de rezar sem padre, apenas com a alma em frangalhos. A descida foi um calvário de raspões e poeira sufocante. Chegando ao chão do fosso, ela ergueu a lamparina. O lugar era um labirinto de madeiras caídas, restos de adereços e um cheiro ainda mais intenso de terra revolvida. Ali, encolhida entre o que pareciam ser bonecos de papel machê e um tambor quebrado, estava a origem do choro. Uma menina. A criança era pequena, de não mais de 5 anos.
Tinha o cabelo loiro muito claro e vestia um delicado, embora agora sujo, vestido de cambraia. Seus olhos azuis arregalados estavam cheios de lágrimas silenciosas. Ela não chorava em voz alta, apenas gemia. Meu Deus, criatura, quem te trouxe aqui? Inácia murmurou, o coração dando um salto de dor e súbita ternura. A menina não respondeu, apenas estendeu os braços em um gesto instintivo. Inácia a pegou. A criança era leve, quase etérea, mas o calor de seu corpo era inegavelmente humano. Ao abraçá-la, a viúva sentiu algo duro pendurado no pescoço da criança. Era um pequeno medalhão de ouro maciço, ricamente trabalhado com as iniciais CLF, um que reluziu à luz fraca. Inácia sentiu o corpo da menina tremer. Era um medo maior do que o da escuridão. Nesse momento, uma voz áspera e um ruído de passos sobre os escombros da plateia ecoaram no fosso. Acha que tá limpo, capataz? Jurava que ouvi um choro. Deve ser os ratos, coronel. Aquele desgraçado deve ter escondido a criatura melhor. Ninguém viria num ninho de cinzas desses. Inácia congelou. Eles não estavam sozinhos. A menina apertou-se contra o pescoço dela, e Inácia cobriu a boca da criança com a mão num gesto desesperado de proteção. O coronel. O capataz, palavras que evocavam poder, crueldade e as distantes fazendas do sertão. Ela se lembrou dos boatos que circularam pela cidade no dia anterior. O desaparecimento da única filha do influente governador Lacerda. Aquelas iniciais no medalhão CLF. Catarina Lacerda Ferreira. Inácia, a viúva pobre e sem lar, segurava nos braços a menina mais procurada de todo o Maranhão, a chave para uma crise política e talvez a próxima vítima de criminosos brutais. Ela precisava sair dali, e rápido. O segredo era pesado demais para o velho teatro em ruínas. Ela esperou o coronel e o capataz se afastarem, seus passos pesados ecoando como tiros distantes. Ela sabia que precisava se arrastar pelas sombras, evitando qualquer farfalhar de úmido ou seco. A verdade veio com a urgência de um raio. Não estava apenas salvando uma criança. Estava entrando no coração de um perigo terrível. O milagre daquele encontro exigia um preço alto. O próximo passo, debaixo da luz fraca da lamparina, seria o mais perigoso de sua vida. Mas como poderia ela entregar a menina às autoridades sem antes saber se o próprio governador era de confiança? O desespero daquele pensamento era quase tão forte quanto o cheiro de cinzas ao seu redor. Inácia sentiu o corpo miúdo da menina relaxar ligeiramente em seus braços, mas os olhos de Catarina, grandes e azuis, permaneciam fixos na escuridão acima, além do buraco na cena. A viúva compreendeu que a criança carregava um trauma recente e profundo. O úmido do porão dos maquinários fazia os ossos de Inácia doerem, um lembrete físico de seus 50 anos de vida difícil. A lamparina mal iluminava as paredes, revelando caixotes revirados e fantasmas de velhas apresentações teatrais. Ali estava, escondido entre o entulho, um par de botas de couro rústico deixadas às pressas, mais um sinal da presença recente e brutal dos sequestradores. Vamos subir, estrelinha, devagar, sem fazer poeira, Inácia murmurou em português suave, o sotaque nordestino carregado. Ela ajustou a corda de sisal que pendia. A subida foi excruciante. Com uma mão segurando Catarina e a outra agarrada ao sisal áspero, Inácia sentiu seus músculos protestarem. A cada puxão, a corda feria a palma de sua mão, lembrando-a da promessa que fizera. Ela precisava manter a menina segura, entregá-la ao lugar certo, não importava o risco. O desespero de Catarina era o seu motor agora. Chegando ao palco, a luz da lamparina revelou o contraste entre a inocência da criança e a ruína ao redor. O vestido de cambraia da menina, coberto de fuligem e cinzas, parecia ainda mais deslocado contra o cenário de destruição. Foi então que Inácia examinou o medalhão. Não era apenas de ouro. Era um brasão gravado com uma delicadeza que só a riqueza extrema permitia. CLF. O reluzia, a prova inegável e o perigo palpável. 1844 era um tempo onde a posse de tal objeto por uma pessoa como ela poderia significar a forca ou a prisão perpétua, não uma recompensa.
Você é a filha do governador. Inácia sussurrou, a voz embargada pela enormidade da situação. Catarina balançou a cabeça, os lábios tremendo. Quero a mamãe, ela respondeu, a primeira frase completa, um fiapo de voz que rasgou o silêncio. A menção à mãe trouxe a Inácia a lembrança de seu próprio filho perdido há muitos anos, e o coração dela se apertou com uma vingança amarga contra o destino. Vamos encontrá-la. Mas agora temos de sair daqui. Eles vão voltar, Inácia assegurou, embora a si mesma precisasse de mais segurança do que a criança. A viúva precisava se mover. Ela se arrastou para os bastidores, onde a chita desbotada de seu vestido se misturou com a escuridão. O plano de Inácia era simples: evitar as estradas principais, caminhar pelos fundos das casas e pau a pique das vilas mais pobres até chegar ao centro da cidade, onde estava o palácio do governo. A distância era de quase 4 léguas e o tempo seu inimigo mortal. Ao chegarem aos fundos do teatro, Inácia ouviu o som de cascos. Não eram os sequestradores, mas a patrulha noturna que passava na Rua da Palma. Eles não deviam tê-la visto. A luz da lamparina foi rapidamente abafada sob seu úmido chale. A menina, assustada, agarrou-se à sua saia. Inácia sentiu o cheiro forte de feno e suor dos cavalos. Um dos soldados tossiu e o som parecia alto demais no silêncio da madrugada. Vamos dar a volta pelo mangue. É mais sujo, mas é mais seguro, Inácia decidiu. O caminho pelos fundos das casas era traiçoeiro, cheio de lixo, lama e o cheiro de mofo das paredes de taipa. A ex-figurinista, acostumada à limpeza do teatro, sentia-se imersa em um pântano de sujeira e medo. Catarina, apesar da idade, demonstrou uma resistência surpreendente, arrastando-se e pulando obstáculos com a agilidade de quem havia passado por algo horrível e agora só buscava a liberdade. De repente, enquanto passavam por uma viela estreita entre 2 casas de pau a pique, Inácia ouviu passos rápidos atrás. Não eram passos militares, mas botas pesadas, apressadas. É ela, a velha mendiga, ela tá com a menina. Os sequestradores estavam de volta. Inácia empurrou Catarina para um buraco escuro debaixo de uma escada externa. Fique aqui, não chore, meu amor. Juro, voltarei por você. O segredo tinha sido quebrado. Eles a haviam rastreado ou esperavam que ela voltasse. Ela não podia arriscar a vida da criança. Ela correu para a frente, atraindo a atenção dos perseguidores para si. O desespero deu-lhe um fôlego que ela não sabia que tinha. Eram 2 homens. Um deles, o capataz, um homem de rosto duro e barba espessa, gritou: "Parem! A recompensa vale mais do que sua vida, sua velha." Inácia riu, um som seco e rouco que era metade vingança, metade pavor. "Eu já perdi a vida há muito tempo, seu bandido." Ela desviou-se por um beco lateral, um lugar que conhecia de cor dos seus tempos de juventude quando fugia das encrencas. Era um beco sem saída, mas havia uma cerca de bambu que ela sabia que podia derrubar. Os homens, menos ágeis e mais pesados, ficaram para trás. O som da perseguição, a respiração ofegante, o barulho dos passos na poeira e no chão úmido, era ensurdecedor. Inácia sentia o suor frio escorrer por suas têmporas. O milagre precisava de uma distração. Ela chegou à cerca, deu um chute forte e derrubou 3 bambus de uma vez. Ela se arrastou pelo buraco e correu pela horta de uma vizinha que, graças a Deus, estava mergulhada num sono profundo. O capataz e seu comparsa pararam na cerca quebrada. Eles viram Inácia fugindo, mas olharam para a escuridão de onde ela havia saído. "E a menina?" perguntou o segundo, a voz baixa. "Ela não está com ela. A velha nos enganou, desgraçada. Ela só queria ganhar tempo. Vamos atrás dela. O coronel vai nos matar se a justiça dele for aplicada", disse o capataz. A fúria em sua voz era um terror tátil. Eles ignoraram o lugar onde Inácia havia escondido Catarina e continuaram a perseguição à viúva. Inácia correu por mais 10 minutos, virando esquinas até ter certeza de que havia despistado os bandidos. Sua corrida terminou em uma praça abandonada, onde conseguiu recuperar o fôlego. O peito doía, o corpo inteiro tremia. Ela precisava de um plano. Ela não podia voltar para a menina agora. Isso os levaria direto a Catarina.
Ela precisava de um para si mesma, uma isca. Ela tirou o medalhão de ouro do seu bolso, o brilho fraco ainda visível. Inácia beijou o pequeno objeto, rezando para que Catarina estivesse segura e que sua promessa fosse cumprida. Ela precisava encontrar alguém em quem confiar, alguém que pudesse fazer a justiça prevalecer, e não apenas pelo dinheiro. O sol estava a menos de 2 horas de nascer. Ela precisava usar o medalhão de alguma forma. Com um novo fôlego, Inácia se levantou. Ela tinha de levar a isca para o lugar mais barulhento da cidade e atrair a atenção das pessoas certas, mesmo que isso a levasse à prisão. Mas antes de dar o primeiro passo, ela olhou para o céu. A luz fraca da manhã revelou algo que a fez parar. As nuvens no horizonte não pareciam nuvens, mas fumaça densa e escura que vinha do centro da cidade. A fumaça que pairava sobre São Luís não cheirava a madeira ou a cinzas de teatro. Era um cheiro de mofo misturado a algo mais denso, como tecido queimado e óleos químicos. Inácia observava o céu úmido com a preocupação de uma veterana. Em 1844, um incêndio no centro da cidade, especialmente próximo ao porto, significava perdas catastróficas. A sua distração não duraria muito. Os bandidos, o coronel e o capataz estariam de volta à espreita e a patrulha, agora certamente alertada, estaria em todos os cantos. Inácia apertou o medalhão de ouro, o RET, em sua mão. O brasão CLF estava quente, quase queimando. Ela precisava transformá-lo em uma arma. O plano era arriscado e exigia que ela voltasse ao tipo de vida que havia abandonado, a vida de quem precisa ser vista para sobreviver. A viúva não podia mais se dar ao luxo de ser um fantasma. Ela correu para o Beco da Misericórdia, uma área próxima ao porto, onde as lamparinas dos vendedores madrugadores começavam a acender. O chão, ainda orvalhado pela geada da madrugada, estava escorregadio, mas ela forçava os pés com determinação. Ela tinha que chegar ao local onde se concentravam os coronéis da fazenda e os comerciantes de café, antes que o dia clareasse completamente. O Beco da Misericórdia era um labirinto de armazéns e cortiços, alguns feitos de pau a pique remendado com tábuas velhas. Enquanto corria, Inácia ouviu passos na sua frente. Ela se encolheu rapidamente atrás de uma pilha de sacos de estopa, sentindo o úmido do material invadir suas roupas. Eram 3 homens, vestidos com sobretudos de lã grossa, discutindo em voz baixa. Um deles usava um anel pesado no dedo. Ela percebeu que aqueles não eram os sequestradores que a haviam perseguido, mas algum tipo de cúmplice ou mercenário. Ela esperou que eles passassem, prendendo a respiração. O cheiro forte de tabaco barato e cachaça denunciava a origem dos homens. Inácia seguiu adiante até chegar à Praça dos Negócios, o coração da cidade. O desespero de seu plano exigia um palco. Ela viu, no meio da praça, a fachada sóbria e imponente da casa do governador, a justiça que ela buscava. Mas como uma mendiga como ela poderia entrar ali? Ela seria simplesmente escorraçada. Em vez disso, Inácia virou-se para um prédio vizinho, o escritório do Dr. Afonso Viana, um advogado e jornalista conhecido por sua oposição ferrenha ao governador Lacerda. Viana, ela sabia, tinha o poder de dar voz ao seu segredo. Ela bateu com os nós dos dedos na porta de mogno pesado do escritório. Ninguém respondeu. Ela bateu de novo, mais forte, quase gritando. Finalmente a porta se abriu. Um homem jovem de 20 e poucos anos, com uma expressão cansada e vestindo um colete desalinhado, espiou para fora. Era o assistente do Dr. Viana. O que quer a esta hora? O Dr. Viana não recebe antes das 8, o assistente perguntou, o cheiro de café forte emanando da sala. Inácia não perdeu tempo com meias palavras. Ela estendeu a mão, abrindo a palma para revelar o medalhão de ouro que reluzia à luz fraca da praça. Eu sei onde está a filha do governador, ela ofegou, e sei quem a pegou. Leve-me ao Dr. Viana agora, ou a vingança dele será a sua desgraça. O assistente, de início cético, viu o peso do ouro e a determinação selvagem nos olhos da viúva. Ele a deixou entrar, fechando a porta com um clique que soou como um tiro no silêncio da manhã. A sala de espera era austera, com móveis escuros e pilhas de jornais. Inácia esperou, o coração batendo descompassadamente, enquanto o assistente corria para acordar o jornalista.
O Dr. Viana apareceu 10 minutos depois. Era um homem alto, de barba rala e com o olhar aguçado. Ele não parecia surpreso por ser acordado cedo. Ele olhou para Inácia, depois para o medalhão. Fale, mulher. Rápido, ele ordenou, a voz grave. Inácia contou toda a história em frases curtas e apressadas. O teatro, o choro, o buraco na cena, as vozes do coronel e do capataz e o esconderijo da menina na viela. Ela omitiu a localização exata de Catarina, mantendo um pedaço do segredo como seguro. Ela precisava da promessa de Viana de que a criança estaria segura e que ela mesma não seria acusada de cúmplice. Viana apertou os olhos. O coronel? Qual coronel? Muitos usam esse título em Maranhão. Um que faz o trabalho sujo. Eu ouvi o capataz chamá-lo. Inácia disse. Eles vão voltar para o esconderijo em breve. Você precisa alertar o governador sem envolver a polícia da cidade. Eles podem estar comprometidos. Viana pegou o medalhão e o examinou cuidadosamente. Este é o brasão da família Lacerda, não há dúvidas. Mas por que você me procurou, Inácia? O governador Lacerda lhe daria uma fortuna. Eu não confio nele, ela respondeu, a vingança contra o destino ainda lhe queimando na garganta. Meu marido era um homem bom que perdeu a vida. O governador sequer enviou condolências. A recompensa não me interessa. Eu quero que a menina volte para a mãe e que os sequestradores sejam pegos. Quero justiça. Ela levantou o queixo, o gesto de uma antiga atriz no palco. Viana hesitou. Muito bem, você terá sua promessa, mas agora você é o alvo. Eles sabem que você viu seus rostos. De repente, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Não era o assistente. Era o capataz, o mesmo homem que havia perseguido Inácia, acompanhado de 3 outros capangas. Eles estavam armados com facões e pistolas. Aí está a velha desgraçada. E o Dr. Viana. Sabia que ele estava metido nisso. O capataz gritou, a poeira da perseguição ainda em suas botas. Inácia e Viana se entreolharam. O plano de Inácia havia funcionado para atrair a atenção, mas também para colocá-los diretamente em uma cilada. A porta dos fundos era a única chance de fuga, mas o capataz já estava bloqueando o caminho principal. O destino, com sua vingança cínica, parecia determinado a roubar-lhe seu último milagre. O som de um tiro ecoou, mas não era o capataz atirando. Era um sinal vindo de fora. O Dr. Viana correu até a janela, afastando a cortina. É o palácio, atacaram o palácio, a fumaça é de lá. O sequestro da menina era apenas o prefácio de algo muito maior, uma trama política orquestrada que envolvia a própria casa do governador. O cheiro de pólvora e a fumaça de um incêndio recente invadiram o escritório do Dr. Viana. O tiro que ecoara não era um aviso. Era o prelúdio de um levante. Inácia viu o pavor nos olhos do capataz, que parou momentaneamente, dividido entre a ordem de capturar a viúva e o caos irrompendo na Praça dos Negócios. A hesitação era a sua única chance. "Atrás de mim!" Viana gritou, empurrando Inácia para os fundos da sala. Ele agarrou um tinteiro de bronze pesado da mesa, pronto para usá-lo como arma. O capataz recuperou a compostura rapidamente. "Deixem o governador se queimar! Peguem a velha! O coronel quer o segredo dela!" Ele avançou com um facão curto, a lâmina reluzindo na luz pálida da manhã. Inácia agiu por instinto. Ela agarrou uma cadeira de madeira e a arremessou contra o capataz. O impacto foi rápido e seco, dando a Viana o tempo necessário para empurrar os 4 de volta, enquanto ele abria a porta lateral que dava para um estreito corredor. "É o palácio, né?" Inácia ofegou enquanto corriam. O sequestro não foi por dinheiro, foi para desestabilizar. A vingança política era um jogo que ela entendia bem, tendo vivido nos bastidores do teatro, onde as peças mais cruéis eram encenadas por pessoas de poder. Viana mal a ouviu. Ele a levou a uma escada em espiral que subia até o sótão do edifício. "Minha lamparina de emergência está aqui. Vamos para o telhado. De lá posso ver o que está acontecendo e você pode me levar à menina. Não podemos confiar em ninguém da cidade agora." A subida foi difícil. O ar estava úmido e pesado e o cheiro de mofo das caixas e papéis velhos preenchia o espaço.
Eles chegaram ao telhado que oferecia uma vista aterradora da Praça dos Negócios. O palácio do governo estava em chamas. Fumaça densa e escura subia de uma de suas alas. Havia gritos e a confusão de soldados e civis correndo. Viana sacou um pequeno binóculo de latão e observou o caos. São os homens do Barão de Tatuapara. Sabia que ele estava mancomunado com os de fazenda mais distantes. O governador Lacerda está cercado. Inácia olhou para as chamas. O destino, com sua vingança peculiar, estava castigando o homem que a havia ignorado em seu luto. Mas ela se lembrou de Catarina. A menina não tinha culpa da arrogância do pai. O milagre que a unira à criança era um chamado à justiça, não à vingança pessoal. Eu preciso ir atrás dela agora, Inácia disse com determinação. Viana assegurou. Espere, o coronel e o capataz provavelmente estão envolvidos nisso também. Eles sabem que você os viu, Inácia. Você se tornou um segredo perigoso. Eles me viram sem o medalhão. Eles pensam que eu o perdi na fuga, mas eu o usei para comprar sua ajuda. Agora ele não é mais a isca, é uma promessa de que eu vou resgatá-la, ela respondeu, referindo-se ao em seu bolso. Inácia explicou o esconderijo de Catarina. O buraco escuro debaixo da escada na viela entre as casas de pau a pique. É a primeira viela depois do antigo armazém de algodão na Rua dos Inocentes. Eles estavam me esperando ali. Viana hesitou, observando a rua. Eu vou alertar meus contatos no jornal para que publiquem tudo, mas não posso ir com você. Se me virem com você, tudo estará perdido. Temos um plano B, mas é só para mim. Se eu não voltar em 3 horas, você vai até a capela de Nossa Senhora da Glória, entrega o medalhão ao padre Jerônimo e conta tudo. Ele é o único neutro. Inácia assentiu. O desespero era agora uma chama fria em seu peito, substituindo o calor do medo. Ela precisava agir. O capataz e seus homens, não conseguindo encontrá-la no escritório, começaram a subir as escadas. Inácia ouviu os passos pesados e apressados, misturados com a poeira que subia do andar de baixo. Eles estavam chegando. Vá! Viana ordenou. Use a escada de emergência no telhado vizinho. Eu vou dar um jeito neles aqui. Inácia pulou de um telhado para o outro, um salto arriscado para uma mulher de 50 anos, e desceu por uma escada de serviço enferrujada. O metal úmido queimou suas mãos. Chegando à rua, ela misturou-se à multidão em pânico que fugia do incêndio no palácio. A viúva começou sua corrida de volta ao esconderijo, sentindo que o tempo estava se esgotando. O sol já havia nascido e a cidade, agora acordada, era um lugar perigoso. O plano original de ir às autoridades havia sido destruído pela guerra civil em curso. A única justiça que restava era a que ela mesma podia fazer. Ao se aproximar da Rua dos Inocentes, Inácia viu algo que a fez parar o coração. A viela estava vazia, mas a escada debaixo da qual Catarina estava escondida havia sido chutada para o lado. O buraco estava aberto, não havia sinal da menina. Inácia correu até o local, seu desespero transformando-se em náusea. O chão de terra estava revolvido. Havia marcas de botinas pesadas, diferentes das rústicas do capataz ou das de couro fino dos militares. Catarina, minha estrelinha! Ela sussurrou, a voz embargada. De repente, ela sentiu um toque frio e duro na nuca, procurando por algo que perdeu, viúva. A voz era profunda e rouca, com o tom de um homem acostumado a dar ordens. Você deveria ter ficado nas cinzas do teatro, onde é o seu lugar. Inácia congelou. Era o coronel. Ele não estava no palácio, ele a estava esperando. O homem a puxou bruscamente, revelando o cano de uma pistola de pederneira pressionada contra sua cabeça. Onde está o medalhão? Ele perguntou, o hálito de tabaco velho e café forte repugnante. E quem mais você contou sobre a menina? O coronel tinha um sorriso frio. Ele não parecia interessado na guerra na cidade, apenas no seu segredo e no pequeno objeto de ouro. A pistola de pederneira do coronel era pesada e fria contra a nuca de Inácia. O metal exalava um cheiro de mofo misturado ao de óleo velho. Ele não era um bandido comum, seus trajes eram de cavaleiro, embora agora estivessem sujos de poeira e manchados. Ele parecia ter vindo de uma longa viagem, talvez do sertão. O medalhão? Inácia repetiu, a voz tremendo, mas tentando ganhar tempo. Eu o perdi na fuga. Ele é de ouro maciço, deve valer muito. Não o teria deixado.
O coronel riu, um som seco e gutural que parecia areia roçando. Não perca meu tempo, Inácia. Ou eu garanto que sua vingança contra o mundo será rápida e indolor. Você mentiu para o capataz para salvar a pele, mas eu sei que você foi até o Dr. Viana. Acha que não temos espiões? Fomos nós que ateamos fogo ao palácio. É um desvio de atenção. Queremos o medalhão, queremos o Dr. Viana e queremos a menina de volta sem a intromissão do pai dela. O coronel a forçou a marchar, empurrando-a para fora da viela, na direção oposta ao palácio em chamas. Eles entraram em um armazém abandonado, onde o úmido do chão de terra batida se misturava ao cheiro forte de peixe seco e óleo de baleia. Onde está Catarina? Inácia exigiu, virando-se abruptamente, ignorando a arma. O desespero lhe dava uma coragem insana. Não seja estúpida. Se a criança estivesse em nossas mãos, você não estaria viva. Ninguém deve tê-la encontrado antes de nós. É impossível que ela tenha saído da cidade. O capataz está vasculhando o teatro. Ele vai encontrá-la no buraco dos maquinários. O que eu quero é saber a quem você entregou o medalhão e se fez alguma promessa. Inácia percebeu o erro. O coronel não havia pegado Catarina. Alguém mais o fizera. E esse alguém era o terceiro elemento desconhecido, o mais perigoso. Eu não entreguei o medalhão a ninguém, Inácia mentiu, mantendo-o escondido no decote. Eu o mostrei ao Dr. Viana para ganhar a confiança dele, mas ele ficou na mão dele, não na minha. Viana tem a prova. O coronel apertou os olhos, o rosto rígido sob a geada que havia derretido e escorria pelo telhado do armazém. Se ele o tem, ele morre, mas você morre primeiro por me fazer perder tempo. Ele a empurrou para uma parede e Inácia sentiu o úmido da pedra na chita desbotada de seu vestido. O coronel levantou a arma. O som do cão armando era o som do fim. Reze, ele ordenou. Eu já rezei, Inácia respondeu fechando os olhos. O milagre pelo qual ela havia clamado era o de salvar a menina e não a si mesma. De repente, a porta do armazém foi arrombada. Não era Viana. Eram 3 soldados fardados com pistolas em punho. Coronel Almeida, em nome da lei, você está cercado. O coronel Almeida hesitou, soltando Inácia para se virar e atirar. Inácia se jogou para o lado, sentindo o ar quente do disparo de pederneira. O tiro atingiu um saco de farinha que explodiu em uma nuvem de poeira branca. O foi rápido e brutal. Os soldados responderam ao fogo. O coronel Almeida, um homem grande e acostumado a impor a justiça no sertão, não se rendeu facilmente. Ele correu para trás de uma pilha de barris de azeite, recarregando a arma. Inácia, aproveitando o caos, se arrastou para fora do armazém. Ela não podia confiar nos soldados. Eles poderiam estar a mando do governador Lacerda ou de outro inimigo. Ela precisava encontrar o paradeiro de Catarina e a terceira pessoa que a havia sequestrado da viela. Ela correu de volta para a Rua dos Inocentes, vasculhando as marcas de botas que vira antes. Elas eram distintas, com um prego quadrado na sola do calcanhar. Não eram militares. Eram civis, talvez sapateiros ou trabalhadores do porto. As marcas levavam a uma casa modesta de pau a pique a 2 esquinas de distância. A casa tinha uma lamparina acesa na janela, um sinal de que havia alguém acordado a essa hora. Inácia sentiu o cheiro de mofo mais forte ali, misturado ao de carvão vegetal. Ela se esgueirou pela lateral da casa e olhou pela janela. Dentro, uma mulher de avental, de rosto cansado, estava sentada perto de uma pequena mesa. E no colo dela, dormindo profundamente, estava Catarina. A menina estava vestida com um casaco de lã limpo e parecia calma. Oh, minha estrelinha, Inácia sussurrou, sentindo as lágrimas quentes de desespero e alívio misturadas. A mulher desconhecida a ouviu. Ela levantou a cabeça. Não havia medo em seus olhos, mas uma fúria silenciosa. Quem está aí? A mulher perguntou, a voz grave e forte. Inácia decidiu arriscar. Ela bateu suavemente na porta. A mulher abriu, segurando Catarina firmemente. A menina abriu os olhos, viu Inácia e estendeu os braços, chamando-a de vovó. Eu sei quem você é. Eu estava esperando por você, a mulher disse, fechando a porta rapidamente. Eu sou Maria, a mãe de Clara, a antiga copeira do palácio. Eu a levei para cá quando ouvi o barulho dos homens na viela. Mas por quê? Por que não a levou para as autoridades? Inácia perguntou.
Maria sorriu, um sorriso triste e cheio de vingança. Porque o governador Lacerda é meu inimigo. A minha filha, Clara, era a mãe biológica de Catarina. Lacerda roubou a menina, alegando que uma copeira não tinha condições de criar sua filha. Eu a salvei dele, não do coronel Almeida. A minha justiça é a da promessa que fiz à minha filha, que Catarina nunca voltaria à tirania da casa do governador. O medalhão agora tinha um significado novo e terrível. Não era apenas a prova do sequestro, mas a prova de uma mentira ainda maior. Inácia segurava nos braços a neta de uma antiga copeira, e não a filha legítima da primeira-dama do Estado. O segredo era uma bomba política que faria ruir todo o Maranhão. Mas, antes que pudessem discutir um plano, ouviram o som de galopes rápidos e botas pesadas parando bem na frente da casa de pau a pique. O som dos cavalos e dos gritos militares fez a pequena cabana de pau a pique tremer. Maria empurrou Inácia e Catarina para o fundo da casa, atrás de uma arca de cedro onde guardava roupas e a lamparina sobressalente. Eles não são do coronel, Maria sussurrou, o desespero em sua voz, mas a vingança ainda acesa em seus olhos. São soldados do palácio, devem ter nos rastreado pelas botinas que meu vizinho, o sapateiro, emprestou a mim. Inácia sentiu o úmido do medo, mas o abraço da menina, que agora dormia pacificamente em seus braços, lhe deu força. Ela tirou o medalhão de ouro e o beijou. A porta foi arrombada com violência. O governador Lacerda, o homem cuja arrogância Inácia desprezava, estava parado na entrada, a farda militar coberta de fuligem do incêndio. Ao seu lado, 3 soldados armados. Aí está ela, Lacerda sibilou, os olhos injetados de raiva e alívio. E a criança, entreguem-na imediatamente. Ela não é sua! Maria gritou saindo de trás da arca, o corpo frágil ereto em desafio. Catarina é filha da minha Clara! Você a roubou! Não terá a minha neta para esconder seu segredo! Lacerda ignorou Maria, fixando os olhos em Inácia. E você, a mendiga do teatro? Sabia que a lei de 1844 pune severamente quem sequestra um filho de governador? Entregue a menina e a recompensa será sua. Resgatei-a dos bandidos do Almeida. Eu garanto sua justiça. Inácia saiu de trás da arca. Ela não queria a recompensa, queria a promessa feita a si mesma e à menina. Não foram bandidos, governador, Inácia disse a voz clara. Foi a mãe dela, uma mulher que você desonrou, e eu não a resgatei de bandidos, eu a tirei do chão frio de um teatro em ruínas. Você não pode levá-la. Inácia estendeu a mão, abrindo a palma, e o medalhão de ouro, o B, brilhou. O brasão CLF não representava apenas Catarina Lacerda Ferreira, mas Clara Lacerda Ferreira, o nome da copeira que se tornara mãe. Lacerda cambaleou. Ele reconheceu o medalhão. Não era da primeira-dama, mas da mulher que ele havia forçado a assinar documentos, alegando que ela havia abandonado a criança. O milagre daquele encontro não era apenas um resgate, era uma revelação. Você não ousa, o governador murmurou, a máscara de autoridade caindo. Eu ouso sim, Inácia retrucou, avançando um passo. A sua vingança não será contra mim, mas contra a mentira que você ouve. O doutor Viana tem a prova de que o sequestro não foi político, mas familiar, para proteger a neta de uma injustiça. Se você me prender, o jornal dele saberá de tudo, e o Maranhão saberá que o governador mentiu sobre a mãe de sua filha. O cheiro de mofo na pequena casa parecia sufocar Lacerda. Ele estava encurralado, não pela força, mas pelo medo de perder o poder. Ele olhou para Catarina, que agora sorria para Inácia, chamando-a de vovó. A verdade sobre a criança, seu sangue humilde, era um veneno político que faria sua carreira ruir mais rápido do que o fogo em seu palácio. Lacerda, em um momento de hesitação, fez um aceno quase imperceptível para seus soldados. Retirem-se, não há perigo aqui. A criança está segura. Ele olhou para Inácia, depois para Maria. Mantenham-na, mas ninguém nunca deve saber que o medalhão da minha esposa foi perdido e encontrado em um armazém. O segredo deve ser mantido em nome da ordem. A justiça de Lacerda era distorcida, mas era a única que Inácia e Maria teriam. Elas o haviam forçado a recuar. Inácia sentiu o corpo ceder, exausta.
O governador se retirou rapidamente com seus soldados, deixando para trás a poeira da sua passagem e a pequena cabana de pau a pique em silêncio. Maria abraçou Inácia. Obrigada, Inácia. Você fez a minha promessa ser cumprida. Inácia olhou para Catarina, que finalmente dormia sem lágrimas. Ela pegou a lamparina e a colocou sobre a mesa. A luz fraca banhava o rosto da viúva, agora uma heroína improvável. Ela não tinha a recompensa do governador, mas tinha a vingança mais doce de todas, a justiça para uma criança inocente e uma nova razão para viver. O medalhão, o final, Inácia não deu a Maria, guardou-o como um lembrete silencioso do poder da verdade e do que ela havia se tornado, a guardiã de um segredo no coração do Maranhão. Você já se perguntou o que faria se a justiça viesse embrulhada em um segredo que poderia lhe custar a vida? Inácia, a viúva pobre e sem lar, não buscou a fortuna prometida pelo governador. Ela escolheu proteger a filha dele, ou melhor, a neta de uma copeira, do poder e da mentira, arriscando-se entre ruínas e assassinos. Ela não se tornou rica, mas encontrou algo muito mais valioso no abraço daquela menina. Antes que você descubra o que aconteceu com o Dr. Viana e a vingança do Coronel Almeida, subscreva-se no canal, pois a próxima história revelará o verdadeiro preço do silêncio. A história de Inácia nos ensina que a verdadeira coragem não está em buscar a riqueza, mas em escolher o caminho da justiça, mesmo que isso signifique confrontar a mais alta autoridade, como o governador. Qual foi, na sua opinião, a escolha mais difícil para Inácia? Mentir sobre o medalhão ou confiar em Maria, a avó biológica? Deixe seu comentário e a sua opinião sobre se Inácia deveria ter entregado o medalhão a Maria. Inscreva-se no canal para não perder a nossa próxima investigação sobre segredos históricos e confira o vídeo que aparece na sua tela. Agora mesmo.